verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos agora? Pai, viemos aqui, meu Deus, para adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, apesar das nossas falhas, das nossas dúvidas, das nossas questões, porque somos falhos, ó Deus, e pequeninos diante de um Deus tão grandioso. Mas o Senhor, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir a nossa voz, como um pai bondoso faz com o seu filho. Por isso, ó Deus, nós clamamos, nós oramos e nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Que cada pessoa que está aqui, ó Deus, sinta-se à vontade para adorá-lo em espírito e em verdade. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.
E viemos aqui para adorar a esse Deus, que merece toda a honra e toda a glória, mas nós não viemos sozinhos. Há pessoas conosco, que bom. Então olha para quem está à sua direita, à esquerda, e cumprimenta e diz assim, olha, Deus abençoe a sua vida, dá um abraço aí, diz assim, bom dia. Se não souberes o nome da pessoa, vai lá e pergunta o nome também. Deus abençoe a todos nessa manhã. Obrigado, mas acho que é a roupa, cara. Ficou ótimo. Tá ótimo. Amém, amém. Eu sei, gente, que... Agora olha para cá, por favor. Eu sei que quando a gente começa, é difícil parar. Porque é tão bom, não é? A gente estar junto. Atenção aqui, ó. Eu sei que... A ala da esquerda aqui, ó. Pera. É a Priscila ali que está fazendo o barulho. Agora, qual Priscila que é o problema? Gente, uma das coisas que a gente aprende é que esse momento nosso aqui de adoração, ele é pouca coisa durante a semana inteira. Então, a gente tem vontade de estar junto e eu quero estimular e encorajar para que estejamos todos nos pequenos grupos, durante a semana, nas casas. É possível pôr aqui, olha, durante essa semana vamos ter, olha, em Águas Santas, em Braga, Santa Maria da Feira, Lessa do Balio, Gueifãs, Póvoa de Varzim, São Pedro Fins. Se você está perto de alguma dessas freguesias, dessa zona, então procura uma dessas pessoas. Se não souber quem são as pessoas, procura a mim, ou ao Silas, ou qualquer um dos que estão aqui à frente, nós vamos poder ajudar. Melhor ainda, quem hoje faz parte de um pequeno grupo, levanta a mão assim, ó. Então, se alguém levantou a mão, pode perguntar para essa pessoa que ela vai te ajudar e vai dar a morada, horários e etc, tudo aí para você poder participar. Atenção, todos os casais, atenção, próximo dia 15 de novembro, casais casados, ok? O papel de cada um, vai ser o nosso último encontro dos casais desse ano de 2025, já estou até pensando já em 26, quase que eu falei 26, 2025, então nós vamos ter esse tema que é o papel de cada um. Vivemos numa sociedade hoje onde os papéis estão invertidos, onde homens não assumem o seu papel, mulheres assumem outros papéis, e filhos assumindo outros papéis, enfim, pais também. Como é que está isso? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, todos os casais casados estão convidados e podem convidar também outros casais que você conheça para participar desse encontro no próximo dia 15. É um sábado, às 10 horas da manhã, ok? E teremos... Nossas adolescentes queridas, vocês poderão ajudar com as crianças nesse dia? Viu? Então, os pais que têm filhos pequenos e não têm com quem deixar os filhos, poderão também trazer os filhos para que possam estar aqui e as nossas queridas adolescentes vão estar ali ajudar. Traga um miminho para elas, ouviu? Ok? A minha filha sempre fala, na minha época você não pedia miminho, né? E tal, assim, mas agora a gente pede então um miminho ali para elas poderem estar felizes também. Então, 10 a meio-dia, então próximo sábado, dia 15. Agora, homens, todos os homens aí, levanta a mão. Homens, ergam as suas mãos. Homens, nosso último encontro deste ano vai ser no dia 22, no outro sábado, às 10 horas também, só que nós, homens, vamos terminar o nosso encontro com um churrasco. Então, assim, o irmão Davi Baltar vai fazer as inscrições aqui, então façam as inscrições com ele, 3 euros, ok, por pessoa.
depois nós vamos trazer, cada um traz a sua bebida e tudo mais, mas 3 euros para dividirmos a carne e tudo mais. Então façam as inscrições com Davi Baltar. Precisamos saber quantos vêm para fazermos um churrasco à altura, ok? Então, próximo dia 22. Convidem também amigos, homens, para que possam estar conosco. Vamos falar nesse dia, falamos já sobre o homem de Deus e o seu trabalho, falamos sobre o homem de Deus e a sua família, e agora vamos falar sobre o homem de Deus e a sua igreja, ok? Então são esses 3 temas, vamos fechar nesse aí, bênção de Deus. Só aqui 2 coisas. Primeiro, no PG que apareceu ali há bocado, o de Gay Fãs é na Maia, ok? Já corrigiu. Corrigiu aí, ali não está corrigido, é na Maia, quem não é Gay Fãs, é isso. E segundo, nos homens há mínimos, não é? Que é 12, 13, 12, 10. 11, 10, 9, 10. Meninos a partir de 10 anos 10 já anos. podem vir, pronto. Mas não há limite de idade para cima, até aos 99, quando acompanhado pelo pai. O irmão frutuoso seria 100. Mas não estava acompanhado pelo pai. Gente, então assim, essas são algumas das coisas que estamos a fazer, estamos a fechar esse mês. A gente sabe que agora mês de novembro vai passar assim, dezembro também, então vamos estar atentos e estar juntos nesse tempo que é bênção de Deus. Aproveita esse momento, não é? E é tão bom a gente estar aqui adorando ao nosso Deus, louvando, bendizendo. E você pode mais uma vez fechar os olhos e vamos orar. Pai, enquanto, ó Deus, vivemos um tempo onde tantas famílias, ó Deus, tantos casamentos têm sofrido, nós queremos, ó Deus, abençoar famílias, queremos, ó Pai, abrir também novas turmas agora do base, para estarmos com os casais, ó Deus. Sabemos que as lutas, elas acontecem, mas, ó Deus, podemos ter famílias restauradas, ó Pai. Também, ó Deus, homens, sabemos, ó Deus, que é um desafio, porque os valores estão mudados, distorcidos, as gerações são tão diferentes. Então ajuda-nos a sermos homens de Deus, com os princípios que são eternos, valores que não mudam. Que possamos nós assumir, ó Deus, a nossa responsabilidade. E, ó Deus, erguer a nossa voz, usar a nossa força para aquilo que o Senhor tem para nós, propósito do Senhor. Ó Deus, louvamos-te e adoramos-te no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Erga a sua voz, louva ao Senhor com todo o seu coração. Eu já ia esquecer aqui, pensei que fosse depois, mas vamos aproveitar esse louvor e já pode começar, pode começar aí já. Essa música é boa. Vamos aproveitar para dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, momento nesse de compromisso, de generosidade, momento esse que nós podemos também ofertar para abençoar vidas, ofertar para abençoar também a igreja. Temos aqui alguns desafios. Próxima semana nós vamos falar sobre o término da questão da campanha aqui dos ar-condicionados. Recebemos uma oferta de amor e vamos conseguir fechar agora ali a porta e pintar todo o hall de entrada. Amém. Louvado seja Deus. Então esse é um tempo que Deus tem dado para nós, essa responsabilidade. Então façamos isso com amor, com alegria, com liberalidade nesse momento. Louvemos. Eu te amo, Salvador. Jesus Cristo, Rei e Senhor. Me prostro aos teus pés. Hosana ao Cordeiro do trono. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus.
há ninguém igual a ti, soberano Deus. E tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade. Tu és digno de todo louvor, amém. Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade. Tu és digno de todo louvor, amém. Eu te amo, Salvador. Jesus Cristo, Rei e Senhor. Me prostro aos teus pés. Hosana ao Cordeiro do trono. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade. E tu és digno de todo louvor, amém. Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade. E tu és digno de todo louvor, amém. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade. Teu nome é santo, majestade. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade.
Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade. E tu és digno de todo louvor. Amém. Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade. E tu és digno de todo louvor. Amém. E o povo do Senhor canta que o teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Uma vez mais, teu nome é santo. Majestade. Teu nome é santo. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. Aquele que é santo, aquele que é majestade, que só Ele é. Quando nós podemos, quando houve a dúvida, mas Senhor, quando chegar lá perante o faraó, ele me perguntar, quem é que me enviou? Eu sou, te enviou. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém? Glória a Deus, o nosso Senhor, o Messias. Como é tão bom nós temos que cantar e louvar o nosso Deus. Temos esta convicção, temos esta alegria a cantar a Ele. E como não transmitir isso às nossas crianças? Como não ensiná-las a crescer nestes caminhos que nos levam a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus desta forma? Então, eu vou chamar aqui à frente todas as crianças. Antes das crianças saírem, eu quero perguntar das que estavam aqui na sexta-feira, quem gostou da Festa da Luz? Foi bom demais, gente, sexta-feira. E nós terminamos assim, tão felizes, né? Coroando as nossas crianças ao Senhor e sabendo que elas herdarão o reino dos céus. E que eu nem tive tempo de agradecer. Então eu quero agradecer a toda a equipa. Eu tive o mês de outubro fora e o pessoal do teatro arrasaram aí, da decoração. O pessoal estava trabalhando durante esse tempo. Da comida, né? Não vou citar nomes, mas assim, tanto a decoração quanto o teatro, a comida, toda a logística para a festa, né? Som, iluminação, tudo. Gente, muito obrigada, porque sozinha, eu falei com eles no grupo assim, sozinha nada seria possível. Nós tivemos aqui também visitantes, foi uma noite assim muito especial, de muita alegria, de muita festa, onde nós estávamos celebrando a Jesus, que é a nossa luz, e com certeza abençoa a vida dessas crianças todas aqui, foi maravilhoso. Obrigada, viu? Vou pedir ao Márcio. Crianças, ainda vamos... Espera aí, gente, eu não orou ainda. Volta. Podemos orar por vocês? Podemos orar por vocês? Sim? E antes de orar, o Márcio vai orar, lembrando que a Festa da Luz passou,
mas vem aí agora o Natal, dia 14 de dezembro vai ser o nosso musical, e agora nós vamos intensificar aí os ensaios, porque só temos 4 domingos para ensaiar, então já peço desde já, papai e mamãe, que ouçam a música em casa, ensaiam com eles no carro, durante o almoço, durante o jantar, fica ouvindo a música no banho, né? Deixa a música tocar, para que a gente possa também fazer o melhor para o nosso Deus, e em breve vamos ter aí a divulgação para a gente partilhar com os amigos, convidar familiares, colegas de escola, para a gente anunciar o verdadeiro Natal. Senhor Deus e Pai, que alegria podemos estar na Tua casa ensinando aos pequeninos. Pai, abençoa cada criança aqui, cada família, Senhor, seja alcançada pelo Teu amor, Pai, e que não sejamos só nós a falar no domingo, mas dá instrução a cada pai, a cada mãe, cada responsável, em pregar a Tua palavra para eles durante a semana. Ajuda, Senhor, porque a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa a nos tirar de perto deles. Traz para perto. E agora, Senhor, levando-os para a sala, nos dá inspiração e que em cada coração nós encontramos terra fértil, Senhor, para que a semente plantada um dia germine e que possa dar bons frutos. Te agradecemos pela chance e oportunidade de ensinar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim podem ir. Podem sentar, podem sentar. Uma coisa é certa, as crianças gostam de ir, né? Isso é certo, né? Eles gostam de lá estar. Vamos abrir então a nossa Bíblia, nesse momento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11. Nós estamos hoje a encerrar uma série, não é, uma mini-série de estudos e mensagens acerca das solas, né? A gente chama de solas, que são os princípios da Reforma Protestante. Vamos lá, quem esteve no estudo bíblico hoje vai saber aí a ordem, né? Qual é a melhor ordem para nós estudarmos as solas? Primeiro delas é sola, ou vamos falar em português, somente as Escrituras, é a primeira, obrigado Lucas, Escrituras, depois a fé, a graça, somente Cristo, e hoje soli Deo gloria, que significa toda a glória somente a Deus. Então vamos ler esse texto, e eu escolhi um texto da palavra que falou muito ao meu coração nessa semana, que foi o texto da tentação ou da provação de Jesus no deserto. Então vamos ler esse texto, que também aparece nos outros evangelhos sinóticos, né? Lembra que, pode só aumentar um pouquinho o som, eu não estou, é porque eu estou sem o retorno, eu não consigo me ouvir. Mas vocês estão me ouvir? Então tá, então tranquilo. Os evangelhos sinóticos, ou seja, esse texto, eles também se encontram nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E também Marcos e Lucas falam desse texto, da tentação de Jesus no deserto, mas nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 4, nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus:
Também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua palavra neste momento, que por si só tem toda a autoridade sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que creem no Senhor, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações nessas últimas semanas, nesse assunto tão importante, ó Deus, de voltarmos às Escrituras, de falarmos sobre a fé salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor, de falarmos da graça, Pai, que é favor imerecido, não são pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Jesus, de falarmos, ó Deus, também agora da glória que é dada somente ao Senhor, nosso Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nesta perspectiva de vida, desta conduta de vida, de adoração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nada melhor para falar sobre a glória de Deus, do Pai, do que o próprio Filho. O próprio Filho é o esplendor dessa glória, ou seja, Jesus Cristo veio para mostrar a glória do Pai. E é interessante observarmos que quando nós estudamos a Bíblia e sabemos da Bíblia e, na verdade, sabemos muita coisa aqui, mas não trazemos para cá e não praticamos, não vale muita coisa. Há muitas pessoas que sabem da Bíblia, que leem a Bíblia, mas não praticam a Bíblia. Há pessoas que não leem a Bíblia e, na verdade, não conseguem praticar porque sequer conhecem a palavra. Então fica aqui o encorajamento para que nós possamos ler a palavra, ler a Bíblia. Somente a Deus toda a glória. Uma das coisas mais fáceis que tem é de nós desviarmos o foco da adoração da nossa vida do Pai, da glória e de adoração ao Pai. Por quê? Porque a vida é dinâmica, as coisas acontecem, as tragédias vêm, os sucessos vêm, e nós somos muito distraídos. Nós nos distraímos facilmente, seja por uma coisa muito boa, seja por uma coisa muito má, seja por uma coisa que nós ganhamos ou por uma coisa que nós perdemos, sejam por situações que surgem na nossa vida. Imagina, hoje fala-se muito que fulano tem TDAH, essas coisas todas, né, e tal. Gente, todos nós temos um pouquinho. Todos nós temos algumas coisas que são difíceis, por exemplo, foco, não é? Quantas vezes nós começamos a fazer uma coisa e, de repente, o telemóvel vem uma mensagem que é importante, nós começamos a ler, e, de repente, chega um e-mail, nós vamos responder ao e-mail, de repente, o telefone toca, e nós vamos atender o telefone, e, de repente, nós estamos a fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, sem foco. Nós nos distraímos muito facilmente. Os filhos nos distraem, o esposo, esposa, trabalho, trânsito, tudo. Por isso que quando vamos falar de adoração a Deus, estamos falando de foco. Estamos falando de deliberadamente olharmos para glorificar o Pai. Pronto. Somente a Deus toda a glória. A Bíblia fala nesse texto, então, e vamos ler aqui esses três momentos, as 3 tentativas do diabo de desviar o foco de Jesus. Primeira delas, somente a Deus toda a glória. Pedras ou pães? Quem preferia comer pedra ou quem preferia comer pão? É óbvio, não é? Então, obviamente, que o texto vai dizer para a gente assim: a seguir, Jesus foi levado a seguir ao quê? O que aconteceu antes desse texto, imediatamente? O batismo de Jesus por João Batista. Lembra? João Batista estava a batizar, Jesus chega e João declara publicamente agora: eis o Filho de Deus, né? Eis o Cristo que é o que tira o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João expõe o ministério de Jesus. Até agora, o ministério de Jesus estava ainda restrito, ainda estava escondido, as pessoas não sabiam quem ele era, apenas os discípulos que o seguiam. Agora não, agora está público. E aí, acabando aquele momento onde João vai batizá-lo e onde vai haver ali, onde o pai vai dizer: eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho muita alegria ou muito prazer. Vai vir o Espírito Santo na forma da pomba, e naquele momento então Jesus Cristo é batizado. Pronto. Ao sair dali,
diz a Bíblia, a seguir, ou seja, depois disso, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. E é interessante porque deserto, na Bíblia, nunca foi um lugar bom. Ninguém vai passar férias no deserto, a não ser hoje, né, que a gente vai... eu fui passar uma noite no deserto lá com os beduínos, para ter uma experiência, né? Mas chego lá, os beduínos me pegaram uma picape 4x4, me levaram até um acampamento deles, com meio controlado, com uma barraca no meio do deserto, com a comidinha feita ali, é fácil, né? Mas deserto, na Bíblia, não significa isso. Todas as pessoas que foram para o deserto foram para morrer. Para pensar. Lembra de Agar, a esposa de Abrão, quando a Sara expulsa de casa, aquela cena toda, ela vai para o deserto com o filho, com Ismael. E ela vai para o deserto para fazer o quê? Para morrer. Ela estava tão convicta de que ia morrer, que não queria ver o filho morrer, que põe o filho num sítio e vai para o outro lado para não ver o filho morrer de fome. E aí Deus fala com ela no deserto. Lembra de outra cena no deserto? O que aconteceu? Lembra de Elias? Quando Elias foi para a caverna lá no deserto, ele foi para fazer o quê? Ele foi para morrer. Deserto é sinal de provação, de morte. O povo de Deus, quando saiu do Egito e peregrinou no deserto, era para quê? Para que toda aquela geração morresse no deserto, para que então entrasse a outra geração na terra prometida. Ou seja, deserto sempre vai trazer sinal ou alguma coisa, uma lembrança de morte. Jesus agora é levado ao deserto. E diz a Bíblia, é levado ao deserto e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome e então o tentador aproximou-se. Olha só que coisa interessante. 40 dias em jejum e oração, gente. 40 dias em jejum e oração. Era um ápice da comunhão com Deus. Um ápice da experiência com Deus, da busca com o Pai. É nesse momento que veio o tentador. Já reparou que quando nós estamos numa busca sincera de Deus, é aí que entram as maiores tentações da nossa vida? As nossas vidas são tentadas não nos momentos que nós já estamos assim meio que largados ou não estamos a pensar em nada. As maiores provações da nossa vida vêm nos momentos onde nós estamos mais a buscar a Deus. As dúvidas que surgem, as questões que vão surgir, os problemas na vida, vão aparecer situações. Jesus estava num momento de 40 dias de jejum e oração, e é nesse momento que vem o tentador, aproxima-se dele. Eu estou a dizer isso porque a Bíblia diz lá na carta de Pedro, não é? 1 Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes da obra de Deus. Nós estamos hoje num processo de aproximação de Deus. Através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como nós falamos na semana passada, nós estamos nesse caminho para chegar até Deus. Ou seja, esse caminho, quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais lemos a palavra, quanto mais em comunhão estamos, quanto mais servimos a Deus, mais perto de Deus, maiores serão as tentações. E aí você fala, então, eu vou fazer o seguinte, não vou buscar a Deus, não vou orar, não vou ler a Bíblia, e não vou ter comunhão, então não vou ter tentação. Esse é um pensamento óbvio, né, que vai nos levar para longe, cada vez mais longe de Deus. E ao lembrar, se Deus é paz, luz e vida, quanto mais próximos dele, mais cheios de vida, paz e luz estamos. Quanto mais longe, mais cheios de conflitos, dúvidas e trevas. Quando olhamos então a palavra de Deus aqui, Jesus Cristo diz exatamente isso. Aliás, ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus. Gente, a primeira coisa que vamos ser tentados vai ser sempre a dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Por que isso? Alguns estudiosos, estudiosos da Bíblia vão dizer assim, que haviam outros que se denominaram Messias antes, que se denominaram Cristo. Não é? A palavra Machia, Messias, em hebraico, para o grego se tornou Christos, é a mesma palavra. Para nós, em português, a tradução seria ungido.
Por isso nós falamos que Cristo é o ungido de Deus. Pronto. Então, assim, outros cristos falsos já tinham surgido. E, obviamente, Satanás, que não é onisciente, queria testar esse novo Cristo. Quem é esse novo aí que está a dizer que o João Batista disse que é o Cristo que tira o pecado do mundo? Vou testá-lo. E ele a pergunta é, se tu és o Filho de Deus, quem nós somos? Hoje fala-se muito de identidade. Hoje fala-se muito de identidade, como é que fala? De ideologia, né? Identidade e tal, não sei o quê. Gente, essa não é a nossa discussão, não pode ser nesse caminho. A nossa identidade é que nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ou seja, entregamos a vida a Cristo, por Ele é o caminho, a verdade e a vida, temos acesso ao Pai. Somos filhos por adoção, como diz o apóstolo Paulo, na palavra de Deus. Somos filhos de Deus, ok, essa é a nossa identidade. Se a dúvida que vem no nosso coração, muitas vezes, é uma das maiores tentações que vem, provações. No momento em que estamos a buscar verdadeiramente, essas dúvidas vão surgir. E é nesse momento que nós temos um caminho, que é intelectualizar isso ou nos prostrarmos e adorar ao Senhor. Quantas vezes a busca precisa ser feita com quebrantamento, com oração? Porque nós não conseguimos explicar tudo, nós não conseguimos entender tudo, nós não conseguimos, porque a nossa mente é limitada. A palavra de Deus vai dizer que, ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia fazer tal, transformou pedra em pão. Se ele transformou um pouquinho de pão e peixe para uma multidão inteira alimentar, se ele fez milagres de ressuscitar mortos, se ele fez coisas muito mais graves, transformar uma pedra em pão era fácil. E a tentação é essa, por quê? Porque Jesus diz a Bíblia que ele teve fome. A tentação nunca virá naquilo que somos fortes. A tentação virá naquilo que somos fracos. Jesus, naquele momento, como ser humano, e a Bíblia, ela nos fala exatamente isso, Jesus é 100% Deus, mas 100% homem. Ele estava com fome, a Bíblia diz, ele teve fome. Gente, 40 dias. Eu tomei o pequeno almoço há 2 horas e pouco, eu já estou aqui morrendo de fome. Imagina 40 dias sem comer. É óbvio, a Bíblia diz, ele teve fome. É fome que ele tem. E fome, o diabo vai tentá-lo com o quê? Pão. Com pão. Nós somos tentados nas nossas necessidades mais básicas. Se o teu problema é na área sexual, é nessa área que você vai ser tentado. Se o teu problema é na área financeira, é nessa área que vai ser tentado. Se o seu problema é na área da boca, de falar mais do que deve, é nessa área que vai ser tentado. Se o teu problema é crer em algumas coisas que a Bíblia diz, é nessa área. Todos nós seremos tentados naquilo que somos mais fracos, não naquilo que somos fortes. Ou pelo menos achamos que somos fortes. Quando olhamos a palavra de Deus, ele vai dizer, ele teve fome e ele aproximou-se e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E é interessante porque Jesus ele poderia ter simplesmente dito, não, eu não vou transformar, e usar a sua própria palavra, porque Jesus sendo Deus, poderia ter dito, mas ele usa as escrituras, ele vai dizer assim, Jesus porém respondeu, está escrito, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Jesus cita aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, lei. E ele vai dizer, e eu vou ler agora Deuteronômio, que diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, está a falar do povo de Israel, e tu não o conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus, ele conhece as Escrituras, e ele cita as Escrituras de forma correta e direta. Sabe como é que nós vencemos as maiores provações da nossa vida? Com as Escrituras. Lê a palavra. Gente, nós temos tantos povos hoje onde a Bíblia não pode entrar. E pessoas estão famintas pela palavra. Nós cá em Portugal
temos a Bíblia, temos a diversas versões, temos a facilidade de ler a palavra e muitas vezes nós falamos da Bíblia, mas não lemos a Bíblia. Criar uma cultura de ler a Bíblia todos os dias. Ler, assim, eu vou ler a Bíblia toda nesse mês. Não vai. Então começa com um versículo, um capítulo. Começa aos poucos. Bebe da palavra, come da palavra. Ela é alimento para nós. Pratica. É melhor ler um versículo por ano e praticar aquele versículo do que ler a Bíblia toda no ano e nada. E muitas vezes o que acontece é que sequer a Bíblia é lida. Então assim, Jesus ele cita as Escrituras porque ele conhece as Escrituras e ele diz, nem só de pão viverá o homem. A dependência nossa não está em mim. Jesus poderia ter feito o que ele quisesse, mas ele ensina para a gente aqui que a vida não é sustentada pelas nossas forças físicas. Nós falhamos. Quantas vezes já aconteceu da gente falar, eu vou dar meu jeito, e não deu. Me lembro de uma vez que tivemos que subir com um piano pelas escadas. Silas, lembra disso? E aí éramos uns 4 homens, uma escada apertada, subir um piano. Óbvio que eu fui na parte de cima e deixei o Silas embaixo. Era mais forte que eu, pegou a cinta e foi. E na hora ali, nós vamos conseguir, mas teve uma hora, gente. Um esmagou a cabeça na parede, o outro quase que eu perdi o dedo fora, e segurando ali embaixo. Por quê? Porque nós achamos que damos conta que vai ser fácil. A gente olha o piano, são 4 homens fortes, vamos subir. Não é assim. A vida ela é difícil, elas surgem em situações que nós não contávamos. Acontecem percalços, acontecem buracos na estrada. Quantas vezes nós estamos a conduzir e de repente ali há uma coisa que temos que desviar. Não contávamos com aquilo, mas está lá um problema. Jesus ele nos ensina que não é pela nossa necessidade física que seremos pegos, mas pela palavra de Deus. Ele diz, alimentem-se da palavra de Deus. Sabe, como é que nós vamos glorificar a Deus? Conhecendo a palavra. E ele diz, nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação, e ele começa aqui no versículo 5 ao 7, vai dizer que somente a Deus toda a glória, porque nós somos orgulhosos e gostamos de manipular o próprio Deus. Eu sei que isso é duro, mas vamos ver, diz o texto. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, não sei quem já foi a Jerusalém, mas o pináculo do templo fica numa posição muito alta e toda a cidade antiga consegue ver quem está lá, ok? E pronto. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, novamente, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão pela mão para não tropeçares numa pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Interessante aqui. Primeiro, ele estava no deserto. Lugar de morte, lugar de fragilidade, lugar de fome depois de 40 dias. E ele pega nesse viés, na fraqueza. Ele não vai pegar naquilo que somos fortes, lembra? Na fraqueza. Agora ele é levado à cidade santa. Ele é levado a Jerusalém. Ele é posto em evidência. Porque há uma tentação agora do orgulho. Quem é que não gosta de ser reconhecido? Quem é que não gosta de ser valorizado? E ele vai mexer agora com os brios. É uma outra tentação que nós frequentemente somos testados e muitas vezes caímos. Hoje falávamos aqui no estudo bíblico sobre a questão da falsa modéstia, por exemplo. Há pessoas que quando recebem um elogio, falam assim, não, que isso, de forma alguma. Mas por dentro está lá, quase a explodir, né, daquela coisa que é humana, que nós buscamos muitas vezes, o orgulho, a manipulação. O que o diabo estava a tentar fazer agora é manipular. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, novamente, a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. E agora ele aprendeu. Porque o diabo é igual a inteligência artificial. Ele aprende, ele fala assim, já que ele citou as Escrituras, eu vou citar as Escrituras também. Lembra que na primeira ele não citou as Escrituras. E agora ele vai citar, ele vai dizer assim, não, porque está escrito. Olha a autoridade, né? Porque está escrito, e aí ele cita um texto que está no Salmo 91, que diz assim, vou ler o texto no Salmo 91.
Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha só que interessante. O diabo vai citar as Escrituras, porque também está escrito. E aqui é uma coisa interessante, porque se de um lado ele tenta no deserto, não deu certo na fragilidade, eu vou tentar no orgulho, naquilo que é mais forte para ele. Se na fraqueza não foi, vou tentar naquilo que é bom, porque nós somos bons em algumas coisas. Em algumas coisas nós somos muito maus, mas em algumas coisas nós somos bons. Imagina, pensa numa coisa que você é bom, você faz bem, pensa aí. A Daiane é comida, a gente já sabe, né? Então, fica tranquila. Mas pensa numa coisa que você faz bem. Você também vai ser tentado nisso. Nós vamos ser tentados também naquilo que somos bons. Por quê? Porque vai trazer exatamente isso para tirar o foco da glória que é a Deus para mim. Substituir isso. E é nesse momento que Jesus também cita as Escrituras e disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus, citando novamente a lei. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. O que Jesus estava fazendo, não adianta fazer a citação de um texto fora do contexto como mero pretexto. Porque tem muita gente boa que usa o texto bíblico fora do seu contexto para manipular a sua vontade, o seu argumento, para falar com alguém. E o pior de tudo é quando a gente quer manipular o próprio Deus. Já viu quando a gente quer manipular Deus? Como se Deus não conhecesse o nosso coração? Quem é que tentou manipular Deus, gente? Lá atrás, na história, um dos patriarcas até, o nome dele, que é aquele, o suplantador, o Jacó. Lembra de Jacó? Jacó, quando lutou com Deus, aquela noite e tal, tudo mais, não é? É interessante porque Jacó, no momento em que ele está na luta e vai amanhecer o dia depois Oséias, o profeta, vai dizer que era um anjo que lutava com ele. Ele diz assim, não vá antes de me abençoar. E ele diz, ele toca na coxa de Jacó, Jacó fica manco. E ele fala assim, não, mas diga-me o teu nome. Havia uma crendice naquela época, naquela região ali onde Jacó estava, que se você soubesse o nome de uma entidade espiritual, você teria domínio sobre ela. Ou seja, Jacó, depois de já ter perdido a luta, ter sido marcado, ele ainda diz, me diz o teu nome, porque ele ainda queria manipular Deus à sua vontade. E Jacó passou muito tempo para aprender o que Deus queria fazer na vida dele. Quantas vezes nós demoramos para entender o que Deus quer fazer com a gente? Deus ama cada um de nós, amém. A gente sabe o que tem que fazer, muitas vezes sim, mas a gente faz, muitas vezes não. E demora um tempo, e Deus está nesse processo conosco. Aqui o diabo ele vai atacar naquilo, ele primeiro ataca naquilo que ele é fraco, estava com fome. Então vamos ser atacados nas nossas fraquezas. Preparem-se, porque nem só de pão viverá o homem. Mas vamos ser atacados também naquilo que somos bons. E é ali que os brios começam a mexer. Já viu problemas em igrejas, por exemplo, em alguns ministérios, né, onde as pessoas brigam entre si, mas não estão a brigar porque querem que o nome de Jesus seja glorificado. Normalmente é porque querem que o seu nome apareça. Uma vez uma pessoa me disse, eu não posso fazer isso, era uma decoração, uma coisa de Natal, alguma coisa assim. E eu falei, mas por que não? Não, porque é o meu nome que está envolvido nisso. Eu falei, não, não é o seu nome. É o nome de Jesus. Você acha que é o seu nome, então nem precisa fazer. Porque a gente às vezes acha que é porque nós somos, é que vai acontecer. Gente, não é. É pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Nesse momento ele vai dizer, respondeu, também está escrito. Então mesmo quando formos tentados, até mesmo com um texto fora do contexto, como um mero pretexto, para manipular, vamos olhar as Escrituras como elas realmente são. E vamos citá-la na sua inteireza. Precisamos confiar em Deus. E Jesus mostrou-nos que não devemos manipular nem duvidar do poder de Deus. A terceira. Nessa terceira aqui,
versículos de 8 a 11, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Agora apelou de vez, porque ele nem cita mais as escrituras, ele viu que não dá jeito. Na primeira tentação, ele não cita, ele diz, e Jesus cita as escrituras. Na segunda ele fala, eu vou citar também, não deu jeito. Na terceira ele não cita, fala. Porque, gente, a questão da revolta é que Satanás nunca quis competir com Deus, nunca quis ir contra, ele quis estar sempre no lugar de Deus. Essa que é a questão. E aí ele vai dizer assim, tudo isto te darei se prostrado me adorares. A tentação agora mostrou os reinos do mundo e a glória desse reino. E aí vai dizer assim, Jesus então lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás, em algumas versões. Interessante aqui. Nesse momento, o que ele faz vamos mostrar a glória desse mundo. Gente, tem coisa boa nessa terra ou não tem? Tem ou não tem? Tem muita coisa boa. A criação de Deus é fantástica. A criação de Deus é fantástica. O próprio ser humano, o que o ser humano cria também, são coisas magníficas. Não é? Uma bateria, um instrumento musical. Gente, alguém pensou nisso, alguém inventou isso, a questão da eletricidade, conseguiu canalizar a eletricidade para poder gerar um som que é projetado, que as pessoas ouvem. A Helenise está ali a traduzir agora, e pessoas que estão a ouvir em inglês a tradução dessa palavra. Que coisa incrível. Sabe, há coisas maravilhosas que a gente tem criado nesse mundo, há coisas incríveis nesse mundo. A grande questão não podemos, como é que eu vou dizer, aproveitar ou usufruir de tudo isso? Podemos. Podemos comer boa comida, podemos nos vestir bem, podemos andar num bom carro, ter uma boa casa, ter um bom instrumento musical, ter coisas top. O grande problema é quando isso vira o objeto do nosso existir. Eu vou viver para isso. E aí está o problema. Porque nós devemos viver para a glória de Deus. E não para isso. Essas coisas são meios. E se tiver, ok. Se não tiver, ok. Se eu puder abençoar, e outro dia uma pessoa disse, pastor, Deus tem me abençoado muito nessa época, e eu entendo que quando eu sou abençoado, eu preciso abençoar outras pessoas. Gente, é um coração de adoração. Porque de outra forma, nós falaríamos, quanto mais eu tenho, melhor para mim. A alma, dorme, farta agora, porque está tudo bem, os celeiros estão cheios e está tudo bem para mim. Mas para o meu irmão ao lado não está. E como é que eu posso viver essa vida cristã dessa forma? Então, assim, essa tentação, gente, se uma foi na fraqueza, no ponto fraco ali, que era a fome naquele caso, o outro era na glória, no sentido do orgulho, da manipulação, agora ele diz assim, se prostrado me adorares, eu darei toda a glória desse mundo. E eu não sei se vocês já foram em alguma ruína do passado. Claro que ruína tem que ser do passado. Uma ruína que no passado foi um auge. Já foram em algum lugar assim? Que pisaram em algumas ruínas, que você, nossa, aí quando você vê a foto ou o desenho, como era magnífico aquele lugar, e hoje são ruínas. Ou seja, a glória desse mundo é passageira. As coisas são supérfluas, elas passam. Grandes impérios, hoje são nada. Gadara, eu me lembro de estar em Gadara, Gadara foi uma grande cidade, ruína, amaldiçoada. Vai em Atenas, vai em outras grandes cidades do passado, são ruínas. Aqui, em Portugal, temos ruínas de uma civilização que foi incrível, mas agora são ruínas. A glória desse mundo passa, as coisas passam. Me lembro quando Natan era novinho, ele perguntou assim, pai,
Eu tinha um iPhone 3, eu acho, iPhone 4. Pai, você me dá um iPhone? Eu falei, sim, eu te dou esse iPhone aqui quando você tiver 18 anos. E ele ficou feliz da vida. Pergunta se quando ele fez 18 anos ele queria o iPhone 4. Por quê? Porque naquela época o iPhone 4 era coisa e foi caro e tal, era um objeto de desejo. Anos depois, vale zero. Vale zero. Teve gente que já brigou com família. Cá em Portugal eu conheço famílias que estão divididas, que não se falam por causa de um terreno, por causa de uma casa. Uma casa que muitas vezes está em ruínas. As maravilhas desse mundo passam, a Bíblia ela nos fala sobre isso. Somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Essa é a palavra de Deus. Onde está o foco da nossa adoração? Onde estamos sendo tentados todos os dias para perder o foco, para tirar o foco? São nas nossas fraquezas? Identifica, faz uma lista. Fica aí, TPC, trabalho para casa. Faz uma lista. O que é mais difícil? A sua fraqueza. Aonde tem sido atacado no seu ponto fraco? Escreve. Aonde tem sido atacado no seu ponto forte? Naquilo que tu és bom? Naquilo que eu pedi para você pensar aquela hora? Anota isso. E agora também nessa última tentação nós temos adorado somente a Deus? Ou temos posto outras coisas nesse meio do caminho? E eu estou a falar que esse movimento de Jesus, e Jesus mostra para a gente exatamente isso. Ele recusou os reinos da terra. Ele reafirmou que somente Deus pode receber toda adoração, porque Ele sabe quem Ele é. Se nós soubermos, se nós tivermos essa certeza no nosso coração de alegria, que somos filhos de Deus, que Deus comprou-nos com um alto preço, somos filhos de Deus. O se da tentação não vai nos falhar. Se tu és, se fizeres. Seja no deserto, na fraqueza. Seja no pináculo, no orgulho. Ou seja, na glória desse mundo, que nós possamos glorificar somente ao nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? E eu quero deixar essa palavra de encorajamento e de decisão, de fé, para que o Senhor Jesus possa continuar a agir nas nossas vidas. Ó Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque quantas vezes nós já passamos por situações difíceis e chegamos até aqui, mas nesse momento, Pai, talvez aqui tenhamos pessoas que estejam a passar por grandes tentações e grandes provações. Talvez aqui, ó Deus, pessoas que estejam a passar por provações naquilo que são fracos, nas suas fraquezas, no seu momento de debilidade. Talvez o momento dessa história, Pai, e ali estão sendo tentados, estão a cair vergonhosamente. Meu Deus, em nome de Jesus, dá força, Pai, para que possamos, através das Escrituras, através da Tua Palavra, através, ó Deus, de uma aproximação real contigo, Pai, possamos vencer estas provações nas fraquezas. Também, ó Deus, aqui pedimos o quebrantamento do Senhor para aqueles que têm sido tentados naquilo que são bons. E o orgulho, Pai, tem subido a nossa cabeça. Ó Deus, a manipulação do sagrado, a manipulação de mim mesmo, dos outros. Quebranta isso, Pai, quebra isso na nossa vida. Para que possamos, como Jesus, dedicar toda a glória somente ao Senhor, ó Pai. Porque seremos tentados no deserto, no pináculo, no alto do monte. Seremos, ó Deus, tentados naquilo que somos fracos, naquilo que somos fortes e também naquilo que é mais caro, que é a substituição da glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Pessoas, ó Deus, que são falhas, que são pecadoras. Somos pecadores, somos falhos.
Mas, ó Deus, se o nosso coração estiver numa busca sincera do Senhor, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, revela-te a cada um de nós, de uma forma intensa, Pai, clara, específica, Pai. Que haja salvação, ó Pai, nesta manhã, que haja salvação nesta semana, Pai, que haja reconciliação contigo. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, meu Deus, o nosso trabalho. Abençoa, Pai, a nossa saúde. Abençoa, Pai, as nossas finanças. Abençoa os casamentos. Abençoa os filhos. Abençoa os pais. Abençoa os amigos. Que sejamos, ó Deus, nós as maiores bênçãos do Senhor a andar nesta terra, nesta semana, Pai. E que as pessoas, ó Deus, que estiverem conosco, numa conversa, num momento que seja, elas sejam também abençoadas pelo Senhor. Que elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. E que possamos viver essa verdade, Pai. Somente a Deus toda a glória. Oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que ouvimos. Vamos ruminar isso, remoer isso. Vamos pensar, vamos conversar em casa, vamos conversar em família. Os pequenos grupos durante a semana vão conversar e refletir também sobre isto. Vamos crescer juntos, vamos julgar menos e vamos amadurecer mais. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus, que é grandioso. Não importa a fase da vida em que tu estás a passar, não importa as tentações e as provações pelas quais estás a passar, Ele é grandioso e é maior do que tudo isso. E se nele confiarmos, nele acreditarmos e a Ele seguirmos, nós sabemos perfeitamente aonde é que tudo vai dar. Então cantemos juntos: grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar das matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o seu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso, 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 grandioso és tu. 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 E quando enfim Jesus vier em glória, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso, 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 grandioso és tu. 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 Amém. Vamos na paz do Senhor Jesus. Pai, leva-nos, ó Deus, para uma semana muito abençoada e que sejamos nós as maiores bênçãos a andar nesta terra, Senhor. Que aproveitemos as oportunidades, que tenhamos sabedoria, saúde, paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus